Olá, seja muito bem-vindo a mais um Academia que começa agora. A pesquisa em destaque hoje fala sobre a pedofilia e a implementação de medidas terapêuticas aos pedófilos judicialmente condenados. A dissertação é da mestre e doutoranda em Direito, Jéssica Pascoal. Pedofilia, aspectos clínicos, éticos e forenses. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientadora, professora doutora Irene Batista Muacadi. Bom, e para debater esse tema, a gente recebe aqui hoje a doutoranda em Direito e Políticas Públicas, a delegada de Polícia Aposentada do Distrito Federal, Eneida Taquari, e também um delegado da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, Pablo Bergman. Doutora Eneida, obrigado pela presença. Obrigada. Doutor Pablo também. Eu que agradeço. Bom, e para entender melhor esse estudo, veja aí um rápido resumo da dissertação. A pesquisa investigou a pertinência ou não da implementação de medidas terapêuticas obrigatórias aos pedófilos judicialmente condenados. Para fazer essa análise, a dissertação abordou a medicina forense, a psiquiatria forense e a psicologia jurídica. Jéssica, muito bem-vinda ao Academia. Muito obrigada, Paulo. Gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e a presença dos debatedores. Vamos começar então pela metodologia. Qual foi aplicada? Bom, eu fiz uma revisão de literatura com ilustração de campo. No primeiro momento, eu fiz uma revisão dos aspectos clínicos, éticos e jurídicos do transtorno pedofílico e, a partir dessa revisão, eu consegui identificar quais eram os elementos que eram importantes e relevantes para ir a campo buscar alguns dados. Nessa ida ao campo, eu fiz uma série de entrevistas de natureza qualitativa com questões abertas e estruturadas com profissionais de saúde mental que tinham experiência com tratamento clínico do transtorno pedofílico. Ao todo, eu entrevistei 12 psiquiatras e 8 psicólogos. E a ideia dessa entrevista era coletar no campo um registro da prática clínica, tanto para que eu pudesse compreender qual era a realidade prática do tratamento do transtorno pedofílico, como também para compreender e repensar a adequação da resposta penal que é dada aos pedófilos que são condenados. Alguns livros também foram fundamentais para a sua pesquisa. A gente vai vê-los agora. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Associação Psiquiátrica Americana. Editora Artimed. Criminologia Clínica e Execução Penal, de Alvino Augusto de Sá. Editora Revista dos Tribunais. Fala um pouquinho para a gente, Jéssica, sobre esses livros, porque eles foram fundamentais. Bom, sobre o DSM-5, o DSM é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que está na 5ª edição e foi publicado em 2013, atualizado segundo os atuais paradigmas da psiquiatria e da psicologia. Eu precisava partir de um material consolidado, né, que me trouxesse alguns aspectos clínicos, já que a minha formação não é médica e também não é na psicologia, para que eu pudesse compreender esses aspectos, que é uma vertente da pesquisa que eu fiz. Sobre o segundo livro, é uma base teórica muito importante para o meu trabalho. Nesse livro, o professor Alvino Augusto de Sá desenvolve uma teoria que ele chamou de criminologia clínica de inclusão social. Segundo essa teoria, os comportamentos socialmente problemáticos devem ser compreendidos à luz do paradigma das inter-relações sociais. Segundo esse paradigma, esses comportamentos eles devem ser analisados não só com base em todos os elementos que interagem para que esse fenômeno ocorra, saúde, cultura, valores, os empreendedores da moral, os criadores, aplicadores das normas, enfim, todos esses atores, mas também à luz do ator situado, o ator desse comportamento socialmente problemático que deve ser compreendido tanto no seu aspecto individual quanto no seu aspecto social. E o objetivo, Jéssica, da dissertação, qual foi? Bom, o objetivo geral da minha pesquisa foi verificar como a resposta penal dada aos pedófilos judicialmente condenados poderia ser mais adequada à luz do atual estado de arte da clínica. Para alcançar esse objetivo, eu formulei outros 3 objetivos específicos. O primeiro foi identificar os aspectos clínicos da pedofilia que eram importantes para que eu pudesse compreender o fenômeno.
O segundo foi enumerar os aspectos éticos e os pressupostos desejáveis das medidas terapêuticas e também das consequências judiciais relacionadas a essa condenação específica e averiguar, à luz de medidas alternativas e eticamente defensáveis e novas possibilidades de resposta penal para os pedófilos judicialmente condenados. Bom, a gente abre espaço agora, então, para você apresentar seu trabalho. A dúvida principal que eu tinha, ao realizar essa pesquisa era identificar como que a resposta penal poderia ser mais adequada segundo o atual estado de arte da clínica. Então, depois de fazer a revisão de literatura sobre os aspectos clínicos e depois de identificar quais eram os aspectos éticos e os pressupostos desejáveis das medidas terapêuticas a partir não só da literatura, mas também da experiência das pessoas com quem eu conversei, desses profissionais de saúde mental. E, a partir disso, eu cheguei a 4 pressupostos. Bom, o primeiro pressuposto é a inclusão da possibilidade de um tratamento clínico especializado e interdisciplinar. Por que inclusão? Porque no nosso ordenamento jurídico, tal como ele está, não há essa previsão. E por que possibilidade? Porque esse tratamento não deve ser obrigatório. E essa questão da obrigatoriedade se relaciona diretamente com o segundo pressuposto, que é o de que a adesão a esse tratamento deve ser voluntária, em respeito não só à autonomia individual, que é um referencial ético que eu adotei nesse trabalho, mas também porque, segundo a pesquisa de campo que eu fiz, e segundo até mesmo a literatura, a questão da autonomia, a questão do indivíduo querer se tratar e buscar o tratamento é algo que demonstra e comprova muito mais eficiência a esse tratamento do que quando ele é obrigado a se tratar. E isso é uma realidade dos transtornos mentais, de um modo geral. Quando o indivíduo tem uma motivação e deseja esse tratamento, isso é melhor para os resultados. Já o terceiro pressuposto, das consequências jurídicas, que eu falo resposta penal, para tentar desvincular de alguns outros aspectos, diz respeito ao seguinte: as medidas devem ser alternativas, não só para garantir um melhor acesso a esse tratamento clínico especializado, como também por essas medidas alternativas se caracterizarem justamente pelo próprio tratamento clínico especializado. E o quarto pressuposto é a criação de centros especializados para o tratamento clínico do transtorno pedofílico. Nestes centros, os pedófilos que fossem condenados teriam um acompanhamento médico e psicoterápico, e esse centro poderia não só viabilizar esse tratamento especializado, como também viabilizar 2 estratégias que são muito importantes no tratamento, que é uma abordagem de psicoterapia em grupo, bem como o envolvimento e a participação da família, que foi, inclusive, na pesquisa de campo, colocada de forma unânime entre os profissionais de saúde mental como o elemento que mais contribui com a eficácia do tratamento. Porque se eu tenho um indivíduo motivado para o tratamento e uma família que dá o apoio, que dá o suporte para que durante esse tratamento não haja recaída e essa família funciona também como um controle externo, isso é muito positivo. O que não é possível dentro de um tratamento oferecido no âmbito, por exemplo, do cárcere. Você não tem não só a possibilidade da família acompanhar e participar desse tratamento, como também não são tantos os pedófilos condenados a ponto de que você consiga viabilizar uma psicoterapia em grupo adequada. Bom, agora que a gente entendeu a pesquisa, a gente faz uma rápida pausa e no próximo bloco tem debate aqui no Academia. O Academia já está de volta para discutir agora a obrigatoriedade de medidas terapêuticas para pedófilos judicialmente condenados. Para questionar a Jéssica sobre o tema, estão aqui a doutoranda em Direito e Políticas Públicas, a delegada de polícia aposentada do Distrito Federal, Eneida Taquari, e também o delegado da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, Pablo Bergman. Vamos começar então por você. Bom, queria parabenizar a Jéssica pelo trabalho maravilhoso. É um trabalho importante. No Brasil, a gente não tem tanta discussão sobre isso. E eu queria, de imediato, colocar uma questão que é interessante, que hoje no Brasil, pelo Código Penal Brasileiro e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos no Código Penal o crime de estupro de vulnerável, que foi introduzido em 2009, com uma legislação nova, na Comissão Mista de Investigação da Prostituição Infantil, e foi incluído o artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável, onde nós temos os menores de 14 anos como vítimas desse crime. Obviamente, sendo vítimas crianças, inclusive pelo Estatuto também, que são crianças, pessoas até 11 anos de idade. E temos, ao lado disso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também
a questão da pedofilia, né, chamada já de pedofilia, que seria a pornografia infantil, né, onde você veicula, enfim, atos sexuais com crianças, adolescentes, enfim. E, efetivamente, a gente, quando fala em pedofilia, pelo senso comum da nossa população, a gente se remete direto a um ato sexual praticado com criança e adolescente, né? Então, é interessante que hoje a gente tem no Brasil essa questão. Nós temos os criminosos que praticam crime hediondo, inclusive, que são os que praticam ato sexual com criança e adolescente. Então, eles têm uma série de restrições, porque o crime já é tipificado como hediondo pela legislação 8.072, né, de 1990. E, por outro lado, nós temos a questão de saúde pública, uma questão terapêutica, uma questão de doença, né? Porque o pedófilo, considerado no senso comum, não na lei penal, mas no senso comum, ele é uma pessoa que precisa de um tratamento, como outros doentes, que são considerados inimputáveis. Mas quando há ação da polícia, do Ministério Público, do juízo, não se tem ainda esse desenho de que a pessoa é um doente, ele precisa de uma medida terapêutica e sim um criminoso. Então, ele é inserido no sistema penitenciário. Então, a partir daí, Jéssica, eu coloco, né, dentro do seu trabalho, eu queria que você explanasse um pouco, né, e respondesse essa questão. Se você já viu algum caso, dentro da sua pesquisa, se você conseguiu analisar algum caso em que o juiz criminal, isso é, o juiz da vara de execuções penais, junto com o promotor da área de execuções penais, teve acesso, né, a essa possibilidade de, em conjunto com a família e com órgãos de saúde, de fazer um tratamento numa pessoa que foi condenada por estupro de vulnerável e depois que, posteriormente, já cumprindo pena, como um criminoso, inclusive de crime hediondo, ele teve essa possibilidade de ter um tratamento terapêutico distinto, fora até do sistema, mas acompanhado pelo sistema penitenciário, para essa pessoa que foi considerada inicialmente um estuprador de vulnerável. Bom, infelizmente eu não fiz um estudo de caso, né? Então eu não cheguei a constatar casos específicos que eu pudesse fazer essa análise. Agora, um ponto muito importante é o seguinte, conversando com esses profissionais de saúde mental que tinham essa experiência, né, as experiências deles eram muito variadas. Tinha desde profissionais que tinham experiência no tratamento do transtorno pedofílico só em seus consultórios, como também tinha profissionais que tinham experiência nesse tratamento e que estavam vinculados a algum hospital de custódia ou até mesmo algum hospital público. E a experiência era muito variada, então o que eu fiquei sabendo foi muito mais a partir das experiências que eles me relataram do que eu ter conseguido averiguar exatamente o que aconteceu nesses casos. Agora, o que era muito interessante, um deles chegou a me reportar, é que acaba muito acontecendo as coisas na informalidade, né? Porque a lei não permite que seja feito o tratamento, por exemplo, ambulatorial, porque no caso específico do abuso sexual contra vulneráveis, a lei prevê pena de reclusão e isso impõe necessariamente, no caso de condenação, se ele for reconhecido como semi-imputável ou inimputável, um tratamento em sede de internação, de hospital de custódia. Então, aí, né, enfim, todas as problemáticas que isso traz o afasta muito da família, né, com muita possibilidade disso acontecer. E, então, não tem como a gente abordar, acho que, esse aspecto. Pablo, tem pergunta também. Bom, inicialmente, parabenizar a doutora Jéssica por ter feito esse estudo, porque é uma área que realmente carece de estudos, né? É um tema que gera um pouco de aversão, tanto profissionais de direito quanto próprio da psicologia, então, realmente a iniciativa é louvável. E gostaria de perguntar se, no estudo que você fez, você chegou a alguma conclusão a respeito do grau de responsabilidade do pedófilo, se uma pessoa que realmente é diagnosticada com a patologia de pedofilia, se ela deve ser considerada inimputável, semi-imputável, ou deve responder plenamente pelos seus atos, pelo ato criminoso que cometeu. Okay. Bom, é muito difícil responder essa pergunta não sendo abstrato, clínica, né? Uhum. Então, eu tentei identificar como um ponto da onde eu pudesse partir para pensar de forma concreta essa resposta penal mais adequada à luz do atual estado de arte da clínica. Então, o que acontece é o seguinte,
eu considerei, por conta da forma como a lei descreve, que no caso do transtorno pedofílico, considerando o modelo padrão, né, de um indivíduo que não tem associada outras comorbidades que podem prejudicar o seu juízo sobre o caráter ilícito do fato. Então, tirando esses casos que não são os casos que eu chamei de padrão, né, que são os casos que os indivíduos têm esse comprometimento, eu considerei que o pedófilo, no exemplo padrão, seria um indivíduo semi-imputável, porque ele tem capacidade de compreender que aquilo é ilícito, mas a autodeterminação dele, segundo esse entendimento, fica comprometida. Então, eu parti desse pressuposto para desenvolver a proposta que eu elaborei. Eu queria abordar um tema também interessante, dentro dessa problemática que foi desenvolvida no seu trabalho, que é a questão da castração química, né? Que é muito difundida. Alguns ouvem falar de castração e já pensam num ato físico mesmo, né? Contra o pedófilo, enfim. E, na verdade, a castração química ela não é um ato, vamos dizer, que tem que ser praticado pelo Estado contra a vontade do pedófilo. Ao contrário, né? Como você colocou no seu trabalho, ele tem que partir muito mais da pessoa que se identifica como pedófilo do que propriamente de uma pessoa estranha, um terceiro, né? E aí eu queria a sua opinião a respeito disso, já que você abordou também no trabalho, se a castração química seria uma das formas de tratar esse pedófilo e se os profissionais com os quais você trabalhou e fez a pesquisa de campo, eles sinalizam como sendo uma boa medida para aqueles casos que foram identificados como tal. Bom, como a castração química nada mais é do que uma forma de intervenção medicamentosa. O modelo padrão do tratamento do transtorno pedofílico envolve uma abordagem psicoterápica e uma abordagem medicamentosa. Dentro dessa abordagem medicamentosa, em regra, são pacientes que são tratados muito frequentemente com antidepressivos e outros inibidores da recaptação da serotonina, porque são pacientes que frequentemente têm associado uma comorbidade, que é a comorbidade da depressão, por toda a dificuldade de exercer a sua sexualidade, que é proibida. Então, esse é o modelo padrão de tratamento que abarca a grande maioria das pessoas que estão em tratamento. Agora, a intervenção que é chamada, né, que eu até falo no trabalho, a tal da castração química, que dá a entender várias impropriedades, essa intervenção nada mais é do que uma abordagem medicamentosa que aborda aspectos hormonais. Então, é uma abordagem muito mais agressiva, tem efeitos colaterais, não é indicada para todo mundo, porque por conta justamente desses efeitos colaterais e principalmente pela não necessidade desse tipo de abordagem na grande maioria dos casos. O que eu pude apurar na conversa com os psiquiatras em especial, né, que são as pessoas que podem fazer prescrição desse tipo de medicamento, é que apenas numa parcela muito pequena, que são os casos considerados mais graves, que precisam desse tipo de intervenção. Mas, mesmo assim, precisa ter não só indicação clínica para isso, o médico tem que achar que esse é um caso que... Achar não, né? Se pautar no caso concreto e, a partir disso, analisar que cabe a esse tipo de abordagem e o paciente tem que estar ciente e querer esse tipo de abordagem também, por conta desses efeitos colaterais. Pablo? Bom, a gente observa na prática que o criminoso que detém a patologia da pedofilia, ele potencialmente é um indivíduo que vai reincidir, né? Ocorrem casos, inclusive, que a própria pessoa reconhece que ele não consegue se controlar e que, quando ele sair da cadeia, ele vai possivelmente voltar a procurar esse tipo, né, de satisfazer o desejo dele. Então, diante desse quadro e considerando o que você respondeu anteriormente sobre considerar o pedófilo como semi-imputável, o que leva uma diminuição da pena dele até de 2/3, né? Então, ainda que seja um crime hediondo e ele sendo primário, ele pode ficar aí 2 anos, né, 1 a 2 anos preso e já sair, já está livre para poder praticar aquilo que o levou à cadeia anteriormente, né? Diante desse quadro e a pessoa reconhecendo como tendo esse distúrbio, né, a pedofilia, se ele não poderia procurar um centro de tratamento, se você, na pesquisa com os profissionais que você fez, você identificou que esse serviço está disponível, né? A pessoa que se reconhece como pedófilo, que não deseja ser um criminoso
procurar um centro de tratamento ou algum tipo de apoio, né? Como você falou, um tratamento em grupo ou apoio da família, né? Algum tipo de medida que ele possa tomar para evitar que ele seja um criminoso, né? Porque a caça, a polícia não vai resolver o problema da pedofilia, né? Que é um distúrbio da área de saúde. Então, para evitar que isso vire um problema da área criminal, se há alternativas para evitar que isso aí ocorra, né? Okay. Bom, a prisão também, né, tampouco resolve o problema da pedofilia. Por isso que eu sustentei que, né, sendo uma questão de saúde mental, o que esse indivíduo precisa é da oferta de um tratamento clínico, né? Ele também tem que querer, dentro desse modelo que eu desenhei, ele tem que querer se tratar. Agora, uma questão também muito importante é que o transtorno pedofílico, ele não tem cura, assim como também muitos outros transtornos mentais, mas ele tem tratamento. É um indivíduo que vai precisar de um acompanhamento aí durante muito tempo e foi justamente pensando nisso que o modelo que eu rascunhei no projeto de lei, que acabou sendo uma das partes da conclusão do trabalho, previa justamente isso, que o indivíduo, a ele seria oferecido tratamento em sede de medidas de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial e, a partir disso, ele seria acompanhado em um centro que seria criado, enfim, dentro de todo um programa elaborado para isso. E sobre os centros que você me questionou, sim, existe. Em São Paulo, eu tenho conhecimento de alguns. Um especial que eu gostaria de destacar é o Ambulatório da Sexualidade, que fica em Santo André. Eles têm uma vasta experiência com o tratamento do transtorno pedofílico. Algumas pesquisas estão sendo feitas nesse centro, mas ainda não há divulgação de resultados. Mas é interessante que este centro, ele recebe não só pacientes que procuram tratamento de livre e espontânea vontade, como alguns pacientes que já tiveram envolvimento com a justiça. Okay. Mas é muito importante, né, ficar claro que não tem cura, né, mas tem tratamento, e esse tratamento, ele ajuda muito a evitar que, enfim, esse indivíduo recaia em um novo abuso. Mas a questão da pornografia infantil, né, que eu acho que é bastante a sua experiência, é realmente algo bastante complicado, né, porque esse indivíduo pode acessar esse material, né, na sua casa, e aí o controle fica realmente mais difícil, mas há toda uma estratégia desse tratamento a evitar que esse indivíduo busque esse tipo de material, porque a busca desse tipo de material ajuda a fomentar esse desejo, estimular exatamente, e isso acaba sendo problemático. Então, o próprio tratamento, ele aborda essa questão também de forma a evitar a reincidência, né, no caso. Ok, Jéssica, é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigada. Pablo, obrigado. Agradeço o convite. Eneida também. Muito obrigada. Bom, você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia dessa semana, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Tchau.